Muito bem-vinda a mais um vídeo da série Cartas de Cristo, continuando a carta 2. Jesus havia subido ao monte para descansar, para recarregar suas energias, e ele teve uma visão, ele teve uma experiência com Deus, da qual ele relata em detalhes. Ele foi elevado em consciência no interior de uma luz dourada, e ele começou a viajar para o alto, no meio dessa luz, e ele mudou depois dessa luz dourada para uma luz branca. E ele soube, nesse momento, que ele estava no que ele chama de portal do equilíbrio, que é o eterno, universal, a dimensão infinita, que está além de toda compreensão humana. Ele observou a luz, mas ele não fazia parte dela, e nem ela estava dentro de Jesus, uma vez que essa era a dimensão de Deus. Mas ela se comunicava com Jesus, infundia com o amor de Jesus, e aí confirmou a ele que se tratava do processo criativo, aperfeiçoador, curador, amor, que governa toda a nossa existência, que governa toda a nossa vida. E ele soube e teve mais uma vez a confirmação de que onde houvesse necessidade na Terra, teria satisfação da necessidade, porque isso era a natureza de Deus, era a natureza universal, porque esse era o trabalho amoroso do Pai, que atuava constantemente, sem cessar. Só que as pessoas estavam tão afundadas nos seus próprios fracassos, nos seus sentimentos inferiores, nas crenças da miséria e da maldição, que nada de bom lhes acontecia. Elas não conseguiam ver outra coisa em sua vida além dessa miséria, além das suas próprias crenças. Elas não conseguiam enxergar este Pai amoroso, não conseguiam entender essa natureza universal. E então ele compreendeu que não tinha necessidade de ele sentir pena das pessoas como ele sentia até então. A única necessidade que existia era ter um coração compassivo e ter também a determinação de levar a verdade às pessoas, para que aquela ignorância fosse curada. O maior presente que um homem poderia e pode, até o momento presente, dar ao outro é a iluminação da ignorância sobre as leis da existência, sobre as leis cósmicas, sobre essa verdade. É o maior presente que Jesus nos deu e que nós podemos dar uns aos outros. As pessoas precisam ver e compreender a intenção, o propósito e o potencial do amor, desse processo criativo, aperfeiçoador, curador, em suas vidas, onde que isso pode atuar e modificar para sempre a vida das pessoas. Mas por causa da descrença das pessoas, elas rejeitam o trabalho amoroso do Pai diariamente, encaram tudo isso como se fosse desafio doloroso, e elas se rendem a um fracasso eterno. Continuando nessa experiência que Jesus teve, ele viu com muita clareza que ele havia sido enviado para despertar as pessoas para todas as possibilidades de se desenvolver, de prosperar, de se alegrar, de ser feliz, mas que isso dependeria de que essas pessoas acordassem e aproveitassem isso que já é delas, aquilo que já foi oferecido. Essa iluminação, essa elevação durou a noite inteira. E na manhã seguinte ele acordou muito disposto, muito animado para vivenciar mais um dia de cura. Ele olhou para baixo daquele penhasco e já enxergou a cidade onde ele faria as suas curas naquele dia. E então ele se juntou aos discípulos e começaram a chegar as pessoas das quais ele faria as curas naquele dia. E então ele começou a falar para aquela multidão que sabia que eles estavam cansados, que eles se sentiam pressionados, mas que aquilo não era a verdade da existência, que eles estavam com véus nos olhos, que eles não estavam conseguindo enxergar para além daquela vida mísera. A vida de todos os povos da terra estava destinada a ser diferente. Se eles pudessem enxergar
o Pai dentro de cada um, o Pai dentro deles. Eles veriam e eles saberiam qual que seria o estado natural da existência deles. O estado de abundância, de saúde, de prosperidade. E ele continuou o discurso dizendo que, como todos eles viam a vida como bem e mal, eles estavam fadados a esse sofrimento. Porque aquilo que se teme é o que se manifesta. E viver uma vida turva, com uma visão escurecida, enxergando apenas o bem e o mal, encobre toda a amorosidade que o Pai tem, encobre todo o cuidado que Deus tem para com cada um. Disse também que as pessoas vivem somente do passado, olhando para o passado, para aquilo que não deu certo, e isso reflete no seu presente e no seu futuro, porque elas sempre vão experimentar as mesmas circunstâncias. Elas viverão em ciclos repetitivos, vivendo as mesmas experiências que deram errado. E isso torna as pessoas escravas das suas memórias, escravas das suas próprias crenças, crenças inabaláveis que nós temos dificuldade de desapegar. E ele disse: vocês não precisam curar os seus corpos, vocês precisam curar as suas crenças, pois são as crenças, os condicionamentos mentais que nos coloca numa posição de miséria, que nos coloca em posições difíceis. Disse também que não existe nada sólido aqui nessa terra, nada aqui é matéria, nada aqui é sólido, tudo é energia. E esse conceito de que tudo é energia nos traz a facilidade que é desmanchar uma crença, um condicionamento, porque se nós nos dispormos, essas crenças, os condicionamentos do passado, eles podem se dissolver instantaneamente, como uma névoa se dissolve quando o sol chega. Ele explicou o que acontecia quando ele curava um doente. Quando um doente chegava até Jesus, ele colocava suas mãos sobre eles, mas não pensava em doença. Ele não duvidava que a pessoa seria curada. Ele não sentia medo de que o pai iria estar distante ou dormindo, de que não ouviria ele naquele momento. Se ele duvidasse, a cura não aconteceria. Portanto, ele tinha plena convicção que imediatamente, do momento em que ele se alegrasse com a saúde daquela pessoa, com a cura daquela pessoa, o poder do Pai estaria nele, fluindo pelas mãos dele. Ele sabia que o Pai estava ali, ele não duvidava. Ele sabia que a vontade do Pai era saúde, e ele pedia que fosse feita a vontade do Pai. Sabendo que a vontade do Pai é saúde, a saúde se concretizava ali naquele momento, porque a vontade do Pai é saúde, felicidade, perfeição, alegria, abundância, prosperidade. Mas foi dito que Deus manda pragas, manda enfermidades, manda penúrias, manda destruição a todos aqueles que não obedecem às suas leis. Mas que leis? Quais leis que nós estamos aqui obedecendo para poder obter o amor do Pai? São leis mundanas, são leis que foram criadas pelo homem. O que é castigo, senão a maldade sob o disfarce da bondade? E ele disse que o mal não vem de Deus. Como que pode Deus estar nas duas pontas, entre o bem e o mal? Que de Deus só vem o bem, de Deus só vem aquilo que é elevado e positivo, que é a nossa mente pequena que está dividida entre o bem e o mal, mas não a mente de Deus. Quando nós ouvimos aqui constantemente que nós estamos aqui para sermos igual a Cristo, isso não quer dizer apenas sobre desenvolver o amor pelo nosso irmão e sobre perdoar 70 vezes 7. Não é apenas isso. Sermos como Cristo é nos identificarmos com essa parte de Cristo que não duvida, que cura, porque sim, ele se diz filho do homem, porque todo homem que está aqui sobre a terra tem as mesmas capacidades de Cristo. Então, quando você ouvir que nós estamos aqui para sermos iguais a Cristo, lembre-se que é este Cristo que nós estamos conhecendo que nós temos que nos espelhar. Essas mesmas capacidades curativas, porque o mesmo fluxo do Pai que percorria nas mãos de Jesus
pode também percorrer as nossas mãos. E ele continuou o seu discurso. E as pessoas que estão com suas vidas ganhas, com seus estômagos cheios, e as pessoas que estão plenas de felicidade, de riquezas? Essas pessoas acreditam que elas próprias criaram todas essas riquezas, criaram toda essa felicidade. Mas elas não têm nenhuma experiência com Deus. Porque quem criou tudo isso foi o trabalho amoroso do Pai. As mãos de um homem rico não cria nada. Quem cria é apenas o fluxo amoroso do Pai. Não existe diferença entre aqueles que têm muito ou aqueles que não têm nada. Não existe diferença entre os ricos e os pobres, porque ambos adoecem da mesma forma, fazem inimigos da mesma forma, se encontram sozinhos e solitários. Tudo isso porque não conhecem o trabalho do Pai, nunca experimentaram o fluxo amoroso do Pai. E Jesus continuou o seu discurso e, inclusive, mencionou sobre os líderes religiosos. Mas nós vamos continuar esse discurso no próximo episódio. Gratidão por você ter assistido. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o joinha aqui no vídeo e compartilhar com alguém. Até o próximo.